Senhores, retomando o vídeo sobre neoliberalismo econômico, tá? Como eu estava dizendo, o neoliberalismo, essa doutrina neoliberal, ela surgiu nas décadas de 1980, tá? Final de 70 para 80, tá? Sobretudo, os países que começaram a adotar esse tipo de doutrina econômica foram os países ricos, tá? Que foram os Estados Unidos, Inglaterra e depois o Chile. Depois de algum tempo aí foi chegando essa doutrina neoliberal nos países mais pobres, mas os primeiros a adotarem foram os países ricos, tá bom? Em 1989 acontece o Consenso de Washington. Esse consenso foi justamente para definir as diretrizes que está dentro desse neoliberalismo, dentro dessa doutrina econômica que já estava vigorando em alguns países, tá? E aí as diretrizes, algumas delas eram o quê? O Estado mínimo, tá? Por isso que a gente fala a doutrina neoliberal, os governos neoliberais, eles adotam o Estado mínimo, que é o quê? A mínima intervenção do Estado na economia, tá? Quem controla a economia são as empresas, as grandes corporações. Então, existe aí um controle empresarial na economia. O Estado fica a cargo da parte social apenas, tá? Saúde, educação, segurança, moradia, enfim. Tá? E aí, a principal característica que nós falamos é a privatização das empresas públicas, ou seja, o Estado pega as empresas públicas e vende para a iniciativa privada. Então, o Estado ele dá total poder para as empresas privadas, para as grandes corporações. É o famoso entreguismo. Ele pega as riquezas do país e vende para as grandes corporações, para as empresas privadas, tá? Para as empresas estrangeiras, tá? E temos a flexibilização das leis trabalhistas, que é o que? Flexibilizar é afrouxar as leis, tá? Ou diminuí-las, ou até extingui-las até. Então, em modelos de economia neoliberais acontece isso, tá? Reformas trabalhistas, onde diminui os direitos dos trabalhadores, as empresas é que comanda, é que dita as regras do jogo, as empresas é que manda na economia, inclusive na questão do trabalho, tá? Até extingue ou exclui alguns direitos que foram conquistados no passado, tá? O neoliberalismo é isso, tá? Então, flexibilizar leis trabalhistas é nesse sentido de diminuir direitos e até extinguir alguns já existentes. Tá bom? Então, o objetivo principal da doutrina neoliberal, do governo neoliberal, é reduzir gastos, tá? Gastos públicos. E aqui no Brasil, nós temos duas fases de governo neoliberal. A primeira fase, nós falamos que aconteceu, na verdade, no governo Fernando Collor de Mello. Foi aí que se iniciou o governo neoliberal. A segunda fase foi no FHC, Fernando Henrique Cardoso, onde ele começa a privatizar as estatais brasileiras, tá? Então, essa é a segunda fase do governo neoliberal. E nós podemos dizer também que o governo vigente é um governo neoliberal, porque adota algumas medidas neoliberais que vai contra o direito dos trabalhadores, sobretudo, tá? Onde está dando mais poder para as empresas, para as grandes corporações e retirando direito das pessoas na parte social e na questão trabalhista. Então, senhores, liberalismo e neoliberalismo econômico é isso. Tenham bons estudos, boas aulas e até mais.